Bom, vamos lá então. É, Olá para quem estiver vendo esse vídeo. Vou tentar fazer uma série aqui de vídeos fazendo um save com o Vasco no Começo de 2024. Já tinha tentado, não, fiz um save no passado, mesma ideia, só que no caso era o primeiro ano de SAF do Vasco. E eu joguei várias temporadas, mas não consegui publicar, né? Eu não sou um youtuber, só registro aqui mais por diversão e tal. E aí eu também piorou a situação ainda porque eu não consegui assim ficar publicando vídeo e tal. Tô desempregado, acabei começando meu novo trabalho. Eu não tinha muita qualidade. Acabei publicando só metade da primeira temporada, mas eu joguei bastante save, foi bem divertido. E a ideia dele foi simular a primeira temporada do Vasco SAF a partir da realidade, que era ter investimento, aportes, né, externos e tudo mais, até chegar ao ponto que vira tudo ficção. E aqui é a mesma coisa, a gente vai partir da base da realidade, né? Qual é a realidade do Vasco hoje, né? O Vasco, ele formou uma SAF no final de 2022, então, no 2022 o Vasco conseguiu acesso à Série A, muito custoso, e agora, 2023, muito abaixo das expectativas. O Vasco começou muito mal o Campeonato Brasileiro, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, foi um fiasco o começo da SAF do Vasco. Apesar de eu achar que teve algumas coisas boas, né? Mas foi um fiasco, assim, total, administrativamente, frustrante para o torcedor, tudo frustrante. E agora o Vasco vai tentar. O Vasco estava numa situação caótica, contratou o Ramon Dias, contratou algumas peças no meio do ano e conseguiu se livrar de maneira histórica de um rebaixamento. No último minuto eu estava em São Januário e quase passei mal. Mas o Vasco conseguiu isso agora. E esse por um gol do Serginho, tudo muda, né? A perspectiva do segundo ano de SAF poderia ser de Série B de novo. Agora ela é da primeira divisão e um projeto mais ambicioso. Eu estou falando isso aqui no dia 12 de dezembro, né? Pode ser que quando eu publique esse vídeo, quando você assistir, já tenha acontecido várias coisas, mas a gente acabou de sair do Campeonato Brasileiro e terminou dia 6. Há 6 dias atrás, o Vasco conseguiu esse objetivo, um pouco menos de uma semana, de não cair, né? Que virou o objetivo da temporada. E até agora quase ninguém fez contratação, né? Acho que só o Fluminense fechou com o Renato Augusto e o Luiz Gustavo foi para São Paulo. Provavelmente são contratações que não estão aqui no save. Eu estou usando o pack 2 do Brasil Mundial, que vem com as atualizações até o fim do Brasileirão. E também ele vem com os mods para SAFs, né? Então ele tenta ajustar ao máximo a realidade da SAF do Vasco, da SAF do Botafogo. Eu deixei tudo configurado. E vou usar ele, até porque eu não posso editar o jogo. Até por isso estou começando o jogo nessa data 16 de outubro, tá? Mas tá tudo certinho, que já foi campeão e tudo mais. É só porque eu não tô. Quando eu iniciei os jogos, todos os jogadores estavam com contrato, né? Eles iniciavam no dia 25 de dezembro e todos os jogadores tinham de um ano. Então todos os jogadores do Vasco que estavam com contrato para terminar, tipo Alex Teixeira, por exemplo, eu não consegui. Ele estava renovado automaticamente em 2024. Todo mundo que estava com contrato para também que eu pretendia atacar por contrato livre, estava com contratos renovado para 2024 automaticamente. E essa configuração não ficou legal. Perguntei pro pessoal do Brasil Mundial, eles não souberam me dizer como resolver. Eu acabei improvisando de começar, botei a data para começar no outubro na Austrália. Fiz um novo treinador para começar no Vasco em outubro, mas só para realmente conseguir pegar todo mundo com o contrato realmente acabando, né? Quem tem que estar com o contrato acabando, quem tem que sair de empréstimo, sai de empréstimo. Vai estar tudo certinho agora. E a gente vai começar a partir daqui o planejamento para o Vasco em 2024. Então estou usando o save do Brasil, eu estou usando o patch, né, do Brasil Multi-Up, atualizado até dia 7 de dezembro. Talvez essas referências do Renato Augusto e do Gustavo não estejam aí, mas são detalhes. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente vai partir mais ou menos da realidade financeira que o Vasco tem hoje. Claro que o patch não vai estar 100% apurado, porque ele não sabe qual o orçamento que o Luiz, que o Lúcio Barbosa e o Alexandre Matos vão trabalhar na vida real. Inclusive, isso é a grande novidade do Vasco hoje. E o Alexandre Matos foi anunciado como diretor esportivo do Vasco. Né?
Então, o Vasco faz um movimento completamente diferente do ano anterior, que é muito mais ambicioso. Contrata um diretor de futebol experiente, está reformulando o departamento de futebol, vai tentar continuar com o Ramon Dias, vai continuar e tem uma base aí para trabalhar. Então eu quis começar agora para não ser influenciado por quem o Vasco contratar ou especular na vida real. Até agora o Vasco não contratou ninguém e não se sabe se entrou em contato com nenhum jogador. Então a gente vai partir dessa base da realidade, qual que é o elenco hoje, baseado no que aconteceu no ano, de verdade, né? A gente vai filtrar esse elenco e eu vou fazer contratações também baseadas no que eu acho que seriam legais o Vasco fazer, interessante para o Vasco no, é, nessa pré-temporada para 2024, né? Não quer dizer que no jogo seja tudo a mesma coisa. Às vezes um jogador é melhor no jogo do que na vida real, às vezes é o contrário. Às vezes o jogador é muito fácil de contratar na vida real, às vezes é impossível e na vida real é mais fácil. Essas coisas vão. E aí com o tempo vai virar tudo ficção, que é a ideia aqui. É se divertir com as possibilidades do Vasco para o seu segundo ano de SAF. Né? E como é que eu vou partir disso aqui? Eu não vou partir dentro do jogo. Eu vou ser mais chato e vou partir dentro de uma planilha. É, umas planilhas assim de nomes mesmo que eu vejo para o Vasco. Primeiro, a gente vai olhar para o elenco atual, né? Na verdade, vamos dar uma olhada aqui no Manager. O que, que a gente tem de elenco atual, né? A gente tem vários jogadores que estão para renovar contrato. É uma lista enorme de jogadores. A gente vai fazer uma barca de jogador aqui, em primeiro lugar. Tem muitos jogadores do Vasco que estão com o contrato terminando, sejam contratos em definitivo com o Vasco que estão acabando, ou contratos de empréstimo, né? Como o caso do Robson Bambu aqui. Então, fazendo uma limpa, um geral rápido, o Vasco teve o goleiro Léo Jardim que desbancou. Desbancou não, né? Ele veio para ser titular, manteve a titularidade. O Ivan também é um bom goleiro, ó. Tem até alguns bons atributos aqui. Mas ele, durante o ano do Vasco, ele não conseguiu fazer frente ao Léo Jardim, ficou na reserva. Então, e o Rausch que é terceiro goleiro. Teve o Manuel Capaz, foi uma contratação de alto investimento do Vasco, né, que não correspondeu durante o ano. O Maicon veio livre e desacreditado, mas já foi um zagueiro muito bom e se recuperou bastante seu futebol no Vasco, foi crucial. Bambu não teve uma boa passagem no Vasco, jogador emprestado do Nice. Miranda, jogador em fim de contrato, tá em fim de contrato. Eu acho que isso aqui tá errado, tá? Miranda acabaria o contrato dele agora, mas tudo bem. Tem o Zé Vitor, que é um contrato mais longo, dois zagueiros que eram da base e não jogam bem no Vasco. O Léo, que foi um zagueiro de alto investimento que correspondeu mais, uma boa parte da torcida pega no pé do Léo, mas eu acho ele bom zagueiro, ele tem muita qualidade com a bola no pé. É, ele tem muita capacidade de ser um lateral, um zagueiro com a bola e também joga de lateral esquerdo, que é a posição de origem dele. É, e a gente tem também o Medel de zagueiro, que aqui está como volante, mas ele é zagueiro, joga no Vasco de zagueiro. E é como eu pretendo jogar com ele também na próxima temporada aqui no Futebol Médio. O Gabriel Dias é um lateral que veio da Série B que não conseguiu jogar, né? Ele se lesionou no meio da Série B do ano passado. Tá até agora, assim, entrou contra o Atlético Mineiro e foi substituído com 15 minutos. Zé Gabriel é um volante desacreditado da Série B. É, e continuou no Vasco. O Barbieri no início do ano não contava com o Zé Gabriel, ele parou de ser relacionado. E com o Ramon Dias simplesmente voltou, porque não tinha primeiro volante no Vasco, ele assumiu a titularidade do Vasco. Desde então. Aí você tem o Rodrigo, que tá emprestado, e começou como titular durante o ano, um jogador que veio da base, que não era titular nem na base, se não me falha a memória, e não performou bem. Ele fez alguns bons jogos no Campeonato Carioca, o Barbieri bancou ele titular, mas não contratou ninguém. E aí viram durante o Campeonato Brasileiro que não tinha a menor condição dele jogar. E acabou sendo emprestado para o Londrina, que foi rebaixado para a Série C. Né? Paulo Henrique, lateral direito do Atlético Mineiro, né? Pertence ao Atlético Mineiro, que veio aí para jogar no lugar do. é, no- veio para ser reserva do Puma Rodrigues, que foi um lateral que veio com alto investimento e acabou não dando muito certo o Puma. Ele deixou o Vasco na maior parte da temporada, mas tem um contrato longo com o Vasco que a gente vai avaliar ele. O
Paulo Henrique, ele surpreendeu mais, né? Se esperava pouco dele e ele foi decisivo na reta final do Vasco, na Série A, e inclusive fez a jogada pro gol do Serginho, né? A grande contratação contestada da temporada que acabou sendo decisivo pro Vasco na Série A. Mas também é um jogador assim que não foi uma contratação muito boa do Vasco durante a temporada, mas ele veio livre, né? E aí o lateral esquerdo Jefferson, que veio para ser reserva do Piton e, enfim, praticamente não foi relacionado na temporada. Mais uma contratação ridícula do Paulo Brax, que era o gestor do Vasco antes do Alexandre Matos chegar. Piton, titularíssimo lateral esquerdo dos jogadores que foi contratado no começo do ano. Deram certo, um dos poucos que deu muito certo. O Jair, que é muito bom meia, foi contratado para ser titular do Vasco e perdeu a titularidade durante o ano. Fez uma ótima partida contra o Bragantino no último jogo da permanência do Vasco, né? Mas não correspondeu durante o ano, como se esperava dele. Mas ele é um jogador muito bom. Ele tem muita qualidade para ser um meia barra volante aqui. O Deluca contratado nesse do ano livre, né? Um volante ali que nunca jogou. E ele se lesionou grave no início do ano. Ele chegou a jogar um amistoso, jogo do Carioca, depois lesionado direto. O Juninho ele veio de. Ele estava emprestado por Orlando City, voltou, mas o contrato dele vai acabar e o Vasco, enfim, vai deixar ele embora. E o Praxedes aqui, ele veio, foi importante. Né? Ele, ele veio por empréstimo aí, aí nesse tempo, né? O Ramon Dias trouxe ele, é o jogador que o Vasco já queria. É emprestado pelo Bragantino, tem uma multa alta, uma cláusula alta aqui pro Vasco comprar ele, acho que é 27 milhões de reais. E a gente, que na minha opinião não vale a pena pagar, tá? Eu não ficaria com o Praxedes, nem na vida real, nem aqui no Futebol Manager. Apesar de eu achar que ele foi muito importante para a permanência do Vasco. Acertou muito meio campo, só que ele fez alguns jogos ruins e isso fez o torcedor pegar muito no pé dele. Mas ele tem 21 anos ainda. Muito a crescer, mas não acho que vale a pena, tá? Paulinho, grande surpresa da segunda janela também. Jogou muito no meio campo do Vasco, fez alguns jogos ruins na reta final, mas fez um grande jogo no contra o Bragantino, que foi o último jogo do campeonato. Gabriel Peck, grande surpresa do ano. Jogador da base do Vasco, sempre apanhou muito. Conseguiu se reerguer. Conseguiu se erguer, melhor dizendo, evoluiu muito. Esse ano, para mim, foi top 10 atacantes do campeonato. Não lembro de um ponta que contribuiu tanto com gols e assistências quanto ele. O MT estava por empréstimo, não vai ter o contrato dispensado pelo Vasco. Marlon Gomes é um dos grandes talentos que o Vasco revelou nos últimos anos. E não fez um grande ano, não. O Marlon, eu gosto muito dele, mas ele jogou bem alguns jogos no Brasileiro, mas na reta final nunca foi garantiu muita titularidade. Na reta final ele caiu demais, fisicamente estava mal também, mas é um jogador que a gente pode observar para ser vendido. Eu vou tentar negociar o Marlon, ele é um jogador valorizado e usar esse dinheiro para fortalecer mais a equipe. Tá? O Payet foi a grande contratação do ano, surpreendente, jogador que era, assim, um craque na Europa, né? Claro, já está em idade avançada, dá para ver os atributos físicos dele já caíram bastante, mas tanto você vê na vida real aqui no Futebol Manager, ainda tem uma classe para jogar futebol muito incrível, né? Ele vai estar em contrato até junho de 2025 com o Vasco. Esse salário aqui com certeza é muito mais alto na vida real. Ah, não, porque aqui tá por semana, né? Depois eu vou mudar para mês. Mas, deixa eu até mudar aqui. Salário. Beleza. E aqui, ó, atualizar. Bem, um salário bem alto, né?
do Payet. E o Brejano foi talvez a contratação mais frustrante da temporada. Eu acho que fez um alto investimento por ele. O jogador vai tentar negociar. Porque, cara, pra mim não dá. Assim, ele teve sua chance de mostrar, né, suas qualidades. Eu acho que ele é um jogador que tem talento. Mas ele deixou muito o time na mão nessa temporada. E acho que o Vasco investiu muito alto nele para um jogador que não entrega, né? Já tem 23 anos, então assim, achei que o Vasco errou, né? Quando você investe num jogador assim, e eu tinha muita expectativa nele que não se cumpriu durante o ano, talvez se ele continuar no Vasco no 2024 ele evolua, né? E cresça, mas não demonstrou esse futebol. Esses jogadores emprestados aqui, Palácio, Vinícius Paiva, por mim estão fora do Vasco, pode continuar testado. Alex Teixeira vai ter contrato dispensado, né? Ele não correspondeu esse ano, ele já está em término de contrato. O Rossi, na vida real, ele vai ter contrato renovado automaticamente. Como isso aqui não existe essa cláusula aqui, eu vou deixar o Rossi embora, provavelmente, tá? O Rossi, acho que eu vou deixar ele embora. E vai restar aí o Figueiredo. Vou tentar negociar um jogador jovem, foi importante na Série B 2022. Não conseguiu jogar nada em 2023. E acho que ele não tem o futebol para dar continuidade à evolução do elenco do Vasco. Henrique Marcos é jovem com muito potencial, ajudou esse ano, se lesionou na reta final. Mas é isso. E por finalizar aqui essa análise assim do elenco, tem o Pablo Verratti, que é um, um assim, um cometa que chegou no Vasco, né? Verratti, ele era desconhecido para a torcida. Ele só jogou há 6 meses a primeira divisão argentina e estava no Belgrano, que estava na segunda divisão até o ano passado. Então, assim, ele chegou em 48 horas e fez um gol já contra o Grêmio, que foi a primeira vitória da retomada do Vasco, a primeira vitória do Ramon Dias, né? Então, impressionante o que o Verratti fez essa temporada, foi o matador do Vasco e é o centroavante de confiança do Vasco. Então, deu para ter uma noção do elenco do Vasco aqui, baseado no que eu, como torcedor do Vasco, acompanhei, né? Cada um vai ter uma opinião, mas acho que é mais ou menos por aí. Então, indo para planilha, aqui, vai secar assim, o que eu quero fazer com o elenco do Vasco. Né? Primeiro, quem fica? Eu vou até tirar um aqui da lista, o Rossi não vai ficar, não. O Rossi não vai ficar. Então, quem fica, né? É, cara, eu separei 18 nomes para ficar. Isso aqui eu não tô incluindo os rapazes da base, tipo o Ryan e o GB, né? Que eu pretendo subir durante a temporada. Mais do que foram ativos no elenco do Vasco. O Ryan chegou a jogar, né? Esse ano, mas ignorando isso, quem fica, né? Eu botei o asterisco no Paulo Henrique porque ele ele tem que ser comprado, né? Ele é emprestado do Atlético Mineiro. Ou a gente renova o empréstimo ou compra ele do Atlético Mineiro. Não sei se tem cláusula. Eu acho que aqui no Save não colocaram cláusula. Nas notícias da vida real tá confuso se tem cláusula ou não. Para opção de compra, né, do Vasco. Para valor fixado. Eu refleti bastante se o Puma ficaria, mas a princípio eu vou deixar. Eu queria tirar ele porque ele está ocupando uma vaga de estrangeiro. Tem que lembrar que só pode ter 7 estrangeiros relacionados em jogos do Brasil, né? Mas o Puma vai ficar. Por enquanto, o Puma vai ficar. E essa é a base assim que vai ter para o próximo ano. 18 jogadores que definitivamente vão permanecer, mas alguns jogadores vão vir da base aí para somar. Mas a ideia é usar menos a base e formar um time para ser vitorioso, que é o que o Vasco, em tese, precisa fazer na vida real também. Né? E aqui a lista é enorme de barca, assim, né? Alguns jogadores eu simplesmente não vou renovar contrato, como é o caso do Miranda, Alex Teixeira, Gabriel Dias, MT, Juninho e Rossi. Vou dispensar eles, tá? Outros jogadores eu não vou renovar. Eles vão sair, o empréstimo deles vai acabar e eu não pretendo fazer nada com isso. Que é o Praxedes, como eu falei, acho que ele é caro.
Eu consigo talvez achar outros meios no mercado, assim, para repor essa saída do Praxedes. O Jefferson foi o lateral que não jogou, o Bambu, o Ivan é bom goleiro, mas eu não quero gastar com goleiro. Não tem motivo para o Ivan ficar, a não ser que seja um novo empréstimo. E alguns que eu vou tentar negociar. O Marlon Figueiredo, porque são jovens que têm algum valor no mercado, então vão agregar para trazer um dinheiro aí para o Caixa. Capaz Orejano, por serem estrangeiros que não deram certo. Palácios também, né? No caso, ele. Na vida real, acho que o Colo-Colo tá comprando o Palácios, inclusive. Mas ele tá emprestado, foi um meia que a gente quase contratou na Série B e não deu certo. O Riquelme é um jovem da base que tá lesionado desde o meio da Série B. Não voltou ainda. Pra talvez emprestar ele, enfim, uma coisa assim. E também os atributos dele no futebol manager não são muito legais. Zé Vitor, eu acho um zagueiro fraquíssimo mesmo. Tentar negociar, tem contrato longo, ainda com o Vasco. E o Rodrigo também, como eu falei, não boto muita fé no Rodrigo, né? Então, vamos transformar agora essa análise de Fica e Barca em coisas no futebol manager. Vou tentar dispensar todo esse pessoal, encerrar empréstimos, negociar e vamos ver como vai ficar o elenco agora. É, então vamos começar pelos jogadores que estão terminando o contrato, né? O Alex Teixeira, você é pensado. Pensar o Alex. Maicon, não pós contrato para ele. Só para ser um jogador de papel, né? Reserva. Beleza. Essa é contrato. Aceita reduzir o salário. Bem, já que o Maicon aceita reduzir o salário, reduz o salário. Acho que é importante também ver o que a gente tem de orçamento, né? A gente está com um orçamento aqui de 112 milhões para transferências, 8 milhões para salários. 112 milhões é o que a gente pode dar na mão durante a temporada, né? A gente pode também fazer transferências em que a gente pode parcelar o valor dos jogadores durante anos. É o que o Vasco faz na vida real também. O Léo Pelé, por exemplo, é 16 milhões em 3 anos. Eu acho que o Vasco não pagou nada para o São Paulo ainda, mas está ignorando esses detalhes. Salário, 8 milhões e 580 mil, né? Não é tanta coisa assim se você parar para pensar que isso aqui tem que se ajustar, né? Então, se eu aumento a folha salarial, olha o que fica de transferência. Então, acho que está justo uma conta por alto. Mas, de qualquer maneira, o Michael está bem dentro do nosso orçamento. Ele não quer muita coisa. Está bem tranquilo. Eu queria tirar essa extensão aqui dele. Botar um ano de contrato. E aceita. É 2 anos. Tá bom, vamos botar 2 anos. Lida com isso. Então, o Michael vai ter contrato renovado. Zé Gabriel. Ele é um que eu vou propor um contratinho. Mas o Zé Gabriel não quer. Porque ele foi colocado em transferências. O quê? Caramba. O jogo me ferrou aqui, hein? Lista de transferências. Não quero ir nas transferências. Lá. Quero listar aí nas transferências, velho. E agora já ferrou, né? Já era. Tá propondo contrato agora? Não deu. Vou adiar essa decisão então aqui. Mas também não é o fim do mundo se o Zé Gabriel não quiser ficar, né? Tá tudo bem. Bom, fizemos uma limpa aqui. Dá pra ver aqui. Passe dispensado, Alex dispensado. Dispensado, Gabriel dispensado, MG. Praxedes, Ivan e Jefferson terminaram o período de empréstimo. Eu acho que só não consegui terminar com um Bambu. O jogo não deixou. Continuou aqui. Todo o pessoal que eu falei aqui ó, na planilha foi também para as transferências, né? Só que é negociável. Então, toda essa galera aqui, eu vou ter as transferências, vamos ver nos próximos dias. E toda essa galera eu tentei cortar, eu cortei. O Miranda foi também.
Todo mundo aqui foi. Só o Bambu que tem que esperar o ano terminar mesmo para o contrato dele, mas o contrato de empréstimo dele vai acabar de qualquer maneira. Então agora que a gente organizou isso, vamos olhar para a lista de jogadores que a gente quer ter, né? Essa lista aqui também, assim, fiz com o intuito de diversão mesmo. Essa época de pré-temporada é muito divertida, né? Você ficar olhando o jogador e às vezes, tipo assim, você quer pro seu time e tal, e como o Vasco não contratou ninguém ainda, tudo é hipótese. Então eu fiz uma lista de jogadores que eu acho, pode ser uma lista que não está muito completa ainda, eu acho que o Vasco pode tentar trazer, né? Dentro da sua realidade hoje. Alguns jogadores, eles são um pouco mais inviáveis, mas eu coloquei mais com o objetivo de ser uma contratação um pouco maior. Que eu acho que o Vasco tem que fazer também, sabe? É, mas quais seriam esses jogadores, né? Então, vamos tentar olhar aos poucos essa lista. Mas como eu falei, essa lista eu fiz pro Vasco na vida real. Pode ser que um jogador aqui não seja tão bom, tentando explorar as principais dificuldades do time. Eu quero que o time tenha mais um centroavante, só tem o Verratti centroavante. Quero trazer alguém do mesmo nível para cima dele, para disputar, né? Eu quero tentar o Arthur Cabral aqui, pegar um empréstimo por ele. Na vida real acho que é até mais fácil acontecer. Não acho que vai acontecer nem na vida real nem no futebol médio. Mas porque o Benfica gastou muito dinheiro nele e ele não é ele não correspondeu, né? Ele tá muito mal do Benfica, brigou com a torcida, quem sabe. O Matias Areia é uma promessa do Uruguai, tá jogando no Uruguai, né? Acho que no Penharol, mas é emprestado pelo Granada que comprou ele. Alexis Sanches, é um cara aí que tem um contrato até meio de 24, tem vários caras com contrato até meio de 24. Mastriani está aqui no América, que foi rebaixado. Então tem uma lista muito grande, principalmente jogadores livres, ó. Quero ir em cima muito desses jogadores livres. Organizei aqui por posição. O goleiro, eu só quero o goleiro reserva. Lateral direito, eu procurei algumas opções, mas talvez eu nem mude a lateral direita atualmente. Lateral esquerda, eu procurei um misto de opções que poderiam talvez ocupar o lugar do Piton, mas principalmente reservas para ele. O Sander, por exemplo, é a minha primeira opção para ser reserva. Mas tem o Iago dando sopa aqui, contrato até 6 de 2024, até junho. Então, quem sabe eu pego o Iago. Ele pode ser até o substituto do próprio Piton. E na segunda janela do meio do ano eu substituo o Piton, vendo o Piton, né? Então ainda vai ter as vendas que a gente vai fazer, até para ver a capacidade que a gente vai ter de arrecadar para ir para cima do mercado também. Meia central foi mais uma oportunidade que eu vi aqui de talvez o Lucas Evangelista, trazer um cara bom mesmo assim para o meio campo, para qualificar. Meio ofensivo tem algumas oportunidades, né? O Gustavo Scarpa, não sei se no jogo seria tão fácil, mas na vida real parece que ele não tá tão caro assim. Não deu certo no Nottingham Forest, está emprestado pelo Olympiacos, né? Quero comprar. Eu queria que o Vasco comprasse o Gustavo Scarpa, tentasse entrar nessa briga. Tem o Cauli do Bahia que foi destaque e tem jogadores livres. Ó. Johan tá livre. O Lucas Moura provavelmente ele vai renovar com o São Paulo, né? Já tem proposta. Talvez você esteja vendo, ele já renovou com o São Paulo. Mas ele tá livre enquanto isso, né? Tem contrato, pode ir atrás. Everton Ribeiro tá livre e livraço para assinar. Muito difícil, né? Vir pro Vasco, mas eu gosto muito. Tem gente que eu não gosta. Eu gosto muito do Everton Ribeiro. E tem outros caras aqui, contrato 6 de 24, ó, pro ataque. A gente precisa qualificar o ataque do Vasco, né? Felipe Anderson, as opções para ponta, meio ofensivo, só para qualificar o ataque do Vasco. No ofensivo, o Vasco só tem o Payet. Então é muito pouco. E a posição para mim que é a principal que o Vasco tem que fazer um bom investimento é primeiro volante. Separei alguns nomes. O Alan, que jogou no Vasco, um desejo muito forte do torcedor do Vasco. Tem contrato até o meio de 2024 só. Santiago Longo, né? É um atacante, é um volante do Belgrano, que é o time que veio o Verratti, é o time que está trazendo muito, revelando muitos bons jogadores para o mercado sul-americano, revelando no sentido de expor, não só de jogadores da base, né? Mas o Santiago Longo é da base do Belgrano. Tem um destaque, o Ranieri foi destaque no brasileiro pelo Cuiabá, o Zé Ricardo que jogava bem pelo América, eu pensei em trazer como reserva porque está ficando sem contrato no Ceará. E você tem outras opções. O Matheus Josseto, para mim, seria uma opção para vir no lugar do Praxedes, por exemplo. Opção aí livre, vai ficar sem contrato. Então, vamos atacar. E
Principalmente aqui zagueiro, eu vejo o Léo Ortiz como um investimento alto, né? Seria feito aí para quem sabe trazer um cara brabo, né? Realmente uma contratação de destaque. O Léo Ortiz nesse momento ele tá fechando com o Flamengo, mas ainda não tá certo. Eu gostaria que, né, que o Alexandre Matos atravessasse o Flamengo nessa, pegasse o Léo Ortiz. Mas aqui no jogo, de qualquer maneira, não sei quanto é o valor dele e tudo mais. Tudo aqui. Eu nem joguei Futebol Manager ainda, tá? Futebol Manager 2024, tô jogando agora. O Bruno Mendes é um zagueiro que eu gosto, apesar dele ser bem carniceiro, né? Essa é a verdade, seja dita. Não vai ficar no Corinthians, está livre. Quer dizer, vai ficar livre, né? Eu quero ele também. Uma oportunidade. A Rimina só vai ter contrato até meio de 2024. Marco Pellegrino, um zagueiro argentino aí. E a primeira contratação do Vasco para 2024 não vai ser das mais animadoras, mas vai ser o Matheus Cavicchioli, goleiro reserva. Ele está fazendo exigências muito tranquilas. Um aninho de contrato, já tem 37 anos. Então, Matheus Cavicchioli vai ser o goleiro reserva do Vasco para 2024, tá? Bom, eu tô de olho agora no Iago, lateral esquerdo. É, o que parece aí ele quer vir. Então falei com a gente dele, o Iago quer vir. E eu quero ver agora quanto que o Augsburg vai pedir, né? Perguntar se é o suficiente. Não foi. Bom, enquanto a gente aguarda pela possibilidade do Iago, né? Eu perguntei pro agente do Johan a possibilidade do Johan ir pro Vasco. Ele topou. Topou, vai aceitar um salário legal. Eu quero muito ter ele. E ele tá acabando o empréstimo. Vou oferecer um empréstimo pro Johan. Titular, não sei se vai ser titular, mas oferecer um contrato de 3 anos, porque eu quero valorizar ele. 25 mil, beleza, papapá. Ah, cláusula de pô, quero adicionar uma cláusula de extensão. Vai que dá? Não, o Johan já tem 30 anos, né? Bem, esse é o contrato que eu quero oferecer. Ele só quer se for 2 anos. Cara, vai ser então, 2 anos. Beleza, nosso segundo reforço, meio ofensivo, Johan, tá fechado. E a gente pode estar indo para o nosso terceiro reforço, que é o Bruno Mendes. Tá? O Bruno Mendes parece que topou negociar com a gente, está sem contrato aqui já. Beleza, vamos se ele começa a negociar um contrato. Contrato de 3 anos, 3,25, eles ainda vão pensar. Então pode ser que o Bruno Mendes seja mais uma, mas ele pode estar fazendo jogo e leilão com outros times também, tá? De fato ainda. Porque, bom, o Iago aqui, eu cancelei porque o Augsburg queria que pagasse caro nele, então vou esperar ele estar disponível para pré-contrato para ver se eu faço uma oferta por ele. Eu acho que por enquanto realmente vou atrás de um lateral esquerdo reserva, né? Eu separei aqui na planilha. O que acontece na verdade é que eu separei aqui em amarelo os jogadores que ainda estão em aberto assim para a gente contratar, que é o caso do Mastriani. Ele está disposto a vir, mas eu não fiz nenhuma oferta ainda. Os que eu risquei são jogadores que não querem vir para o Vasco realmente, não adianta. É o caso do Areço, Sanches, Lucas Moura, Gustavo Scarpa, todos, Léo Ortiz, todos já recusaram vir para o Vasco. Isso vai ser um problema, tá? O Vasco terminou o Campeonato Brasileiro em 15ª colocação. É um time que precisa subir de patamar atual, né? Não mais seja um clube grande, para conseguir atrair mais jogadores. O Matheus Cavicchioli aceitou nossa proposta, então a princípio ele vem. O Johan também aceitou, mas o Johan ele recebeu outras propostas do exterior, então a gente ainda está de olho aí para ver se o Johan vem. A princípio seriam as duas primeiras contratações. Acho que seria uma boa contratação. O Cavicchioli seria só para se reserva, mas ainda não foram confirmadas. O Everton Ribeiro ele disse não, porque ele ainda está avaliando as opções de defesa de contrato. Ou seja, está esperando o Flamengo fazer uma oferta. Isso bate com a vida real também, que o Everton Ribeiro está esperando o Flamengo querer renovar com ele. Então, por enquanto, o saldo é esse. Vamos ver o que então, dei uma acelerada aqui e agora é oficial. Bruno Mendes é a primeira contratação do Vasco. Temporada 2024. Temos um zagueiro, acho que um bom zagueiro. Sem custos, né? Só o salário, então complementa mais o elenco. Aqui, então voltando para nossa planilha.
eu já dei uma acelerada. Tive vários jogadores eu já desconsiderei porque recusaram a gente. O primeiro volante que você vê que tá difícil, Alan, Santiago Longo, Ortiz, todo mundo aqui recusou a gente. É, o Felipe Jonathan e o Nicolas, os clubes dele não querem vender. O Santos fez um jogo duro, o América fez um jogo duro. Isso não bate muito com a realidade, né? Eu acho que na vida real vai ser um pouco mais fácil tirar esses caras de times que caíram. Neste momento já era pra ser também, mas tá meio estranho. Então, assim, o Matheus Cavicchioli eu acho que não assinou ainda, mas ele vai vir, tá? Então vai ser outra contratação. Então o Bruno Mendes foi contratado, tá aqui já tudo certo, bonito. Temos nosso primeiro jogador. Eu não consegui ir pra cima do Matheus Rosseto, que tem um bug aqui no jogo, no save, que eu não tô conseguindo trazer jogadores da Major League Soccer. Então eu vou ver se esperar o contrato dele terminar e ver se eu consigo trazer. Por enquanto é isso. Vamos continuar. Matheus Cavicchioli também aceitou a proposta do Vasco, né? Vai vir para ser nosso goleiro reserva. E tem mais. O Johan também aceitou a proposta do Vasco, né? Então, o Johan tá aí. Nós já assinamos três jogadores livres. Bruno Mendes, Matheus Cavicchioli para ser goleiro reserva e Johan para ser nosso meio campista. Então, os jogadores aí que eu vejo, o Cavicchioli reserva, o Johan e o Bruno Mendes eu vejo para brigar por titularidade. Para mim eles chegam com esse status, tá? Vamos seguir na briga, mas o que a gente fez oferta e tentou trazer por enquanto veio, né? Eu acho que para jogadores talvez demore um pouquinho. Os times estão muito resistentes ainda. Eu comecei a se ver numa data muito adiantada, né? Mas vamos ver.